não dá para ser muito cartesiano, tem uma composição paisagística aqui, é isso que encanta. Você passar por aqui, você não vê, eu tenho um filodendro aqui, agora eu tenho o grupo de antúrios, não, tem a cantácea que quebra no meio, então existe uma composição. É importante deixar essa essência, né? Existe, queira ou não, é uma área de cultivo, mas existe uma composição, existe uma intenção. É algo bastante orgânico também. Muito orgânico, muito orgânico. E você comentou que o Simval tem uma participação bem... Muito, muito. Ele faz todo o trabalho de cultivar e o trabalho de processamento técnico das espécies, mas ele usa esse manejo dele, ele tem a visão, porque desde criança ele esteve aqui no sítio. Então o Simval acompanhou o Roberto fazendo isso e continua esse trabalho até hoje. Muito legal. Olá pessoal, eu sou o Marlon, eu trabalho aqui no sítio desde 1997. Eu comecei como estagiário e tive o privilégio de aprender muito aqui desde a minha época de estudante. Eu comecei como estagiário de botânica em 1997. É impossível, na época como estudante de botânica, passar por aqui e ver essas composições e não se apaixonar. Aqui, por exemplo, a gente está no Sombral Graziela Barroso, e é um lugar que é apaixonante, a gente não consegue, eu não consigo expressar, e todos que vêm aqui não conseguem expressar o de fato, que gostam de planta. É muito difícil expressar para vocês o que é na realidade, estar aqui. E a minha história aqui no sítio, o meu tio trabalhou com o Roberto Burle Marx desde muito jovem. Ele foi encarregado de jardins, participou de execuções de jardins do Burle Marx e trabalhou aqui no sítio Santo Antônio da Bica, na época, na empresa do Burle Marx, que propagava plantas, vendia plantas. Em determinada época, ele, como outros jardineiros, saíram para atender demandas do próprio Roberto de projetos, porque tinham propriedades próximas aqui da região e começaram a produzir plantas. E hoje aqui na região houve uma grande difusão desses hortos por conta, graças ao Roberto. Então em Guaratiba hoje você encontra muitos hortos de plantas de produção de plantas ornamentais, graças a essa iniciativa, a esse incentivo de difusão feito pelo Roberto Burle Marx, assim que ele se estabelece, começa a construir a coleção aqui. Hoje eu atuo como gestor da coleção botânica. O meu trabalho basicamente aqui, não só de cuidar e conservar os jardins do sítio, mas também de tentar conhecer mais e mais sobre o acervo botânico do sítio Roberto Burle Marx. Eu recebo aqui pessoas muito interessadas em botânica, mundialmente reconhecidas, pessoas que têm um interesse cada vez mais nas espécies do sítio, nas espécies que hoje estão sendo colecionadas. Eu tenho o privilégio de estar recebendo aqui a Carol Damaju e o Fly. O Fly, que conhece tanto a coleção, já esteve aqui muitas vezes, só que hoje a gente vai focar nos híbridos. Os híbridos sejam plantas que naturalmente ocorreram um processo de hibridação aqui, são híbridos que apareceram aqui no sítio, ou híbridos que já vieram com essa característica. Um dos aspectos mais interessantes da gente voltar nesses espaços
seja in situ ou no sítio Roberto Burle Marx aqui, é que a cada vinda a visualização muda totalmente. Carolzita tá aí com a gente. Oi, gente. Tô aqui ao lado dessa planta maravilhosa e vou puxar aqui o fly para a gente bater um pouquinho papo sobre ela. Um bate-papo no Roberto Burle Marx. Olha só a inflorescência, que coisa impressionante. Tá entrando em fase feminina, né? Sim. As gotículas aí. Você reconhece a característica dessa inflorescência? Onde você já viu algo semelhante? Você lembra disso? Não. Não. Com uma espata Meio roxa, né? Vermelhada, roxada. roxa e uma espádice roxa também. Os híbridos do Doc Block, em geral, ele tem o Michele, Red Crystallinum, O Zara, o próprio Zara acho que tem também, não? o próprio Zara. A partir dessas observações, não dá para dizer com 100% de certeza, mas isso aqui denuncia híbridos complexos, né? Híbridos complexos. Muitas gerações de híbridos. E de repente a gente tem esse cara aqui, que é uma tonalidade de verde. Não é nem verde, Não é verde, é azul. É um azul roxeado, puxa um pouco pro roxo. Acinzentado também, né? Tem né, aqui na junção tem uma coloração também, olha, muito interessante. A gente está sem lâmina foliar em expansão nessa ocasião, mas cresce super escuro, arroxeado também, né? Realmente lembra esses híbridos mais complexos. E aí a gente entra na especulação, né? Exato, são especulações. O que será que foi isso? Será que foi uma geração aqui do próprio sítio, né? Uma hibridização que aconteceu de forma natural? Ou é uma planta que já veio para o Roberto com essa complexidade toda, né? A gente não tem essa certeza, né? Acho que ninguém aqui no sítio que a gente papeou e trocou ideias consegue dar muita certeza sobre a origem dessa planta. O que a gente consegue dessa atividade é que ela é muito, muito bonita, gente. Sim, ela é realmente impressionante. Na minha visão, pelas características e tal, pela história da horticultura mundial, eu acredito que neste caso não é um híbrido natural. Ele já chegou mais ou menos assim e pode ter tido alguma influência depois interior, mas a base genética, vamos dizer assim, ele veio de fora. E aí depois daqui pode ter rolado algum tipo de cruzamento, mas por causa do histórico, né, que a gente tem de variedades híbridas como esse cara aí. Marlon, conta, a gente tem outra planta dessa aqui pelo sítio? Sim, tem sim. Tem na coleção que está localizada no Sombral Margaret Mee, há uma outra planta dessa. Mas você sabe dizer se foi assim, foi uma reprodução que vocês fizeram dessa, ou foi um corte ou foi encontrada lá? Foi um corte daqui, um corte dessa. Um ponto interessante para a gente ver aqui, gente, é o seguinte. Embora as características de frutos lembrem muito dos panamenhos, isso denuncia também que possa ter genética de espécies panamenhas aqui, como o Papililaminum, tá? Eu fico imaginando que, embora essa planta lembre um cristalino, né, ou magnífico, mais um cristalino, para falar a verdade, as tonalidades muito sóbrias, muito escuras, denotam aí a possibilidade de panamenho. E panamenho velutino é o Papililaminum, um dos mais clássicos. Os frutos, as características de frutos, lembra muito essa galerinha, Dressleri, o Papililaminum e tal, né? Esse topo bem escuro, arroxeado, preto, esse formato meio, parece um cristalzinho assim, por assim dizer, parece meio que lapidado. E depois, quando o fruto solta, a base, o ápice do fruto, não a base, é branquinho. Isso também remete aos híbridos. Os híbridos, depois de um tempo de tanto hibridizar, eles também vão ficando meio que um padrão desse jeito. Uma espata, uma espádice arroxeada assim. Isso estou falando de híbridos complexos, misturando, misturando, misturando. E os frutos também com essa capinha, com essa base roxa escura e o ápice branquinho, né? Então, são alguns indícios aí que a gente vai agrupando, um pouco de história, um pouco de botânica,
um pouco de experiência de horticultor, para a gente meio que tentar juntar as peças e entender melhor esse cara que é realmente fantástico. E como eu já brinquei da última vez quando a Sandra esteve aí com a gente, eu chamei de Anthurium cristallinum Burle Marx, né? Porque tem aqui, onde mais que a gente roda em outros horticultores e a gente vê um cara desse? Não, eu nunca vi nas minhas andanças aí de Maju, não. Exatamente. E ele tem esse comportamento reptante rastejante. Às vezes ele é meio que epífito também. Achei aqui. Philodendron Joao Silver. Pará, município de Itaí. Ah, Pará, Belém. Pará. Isso, ó. Exato. Às vezes ele vem, depende do tamanho, né? Mas às vezes ele vem com uma variegação e às vezes ele é lisão. E aí a face abaxial rubra, assim, super forte, como Subiastatum, e às vezes verde mesmo. Tem duas variações. Isso eu vi lá no Harry Lorenzi, no Plantarum, ele tem as duas. Esse carinha aqui pode ser um híbrido ou pode ser espécie, porque a partir do momento que a gente sabe que tem uns quatro ecótipos, e um deles tem pecíolo em D, que é o caso aqui, mas a gente nunca vai saber, né? Em termos de inflorescência, caracteriza bem também, mesmo padrão do outro carinha lá, de pecíolo quadrado, que seria o Anthurium magnificum fluminense, vamos chamar assim, que se dispersou bastante daqui, dos horticultores daqui. É diferente também. Olha o formato da flor. É interessante a Ele é gente bem ver mais aqui, arredondado. gente, ó. A gente tem esse carinha que eu acabei de dizer. Aqui é o clássico fluminense magnificum, que se espalhou a partir da região de Rio de Janeiro, aqui do pecíolo quadrado. E aqui um híbrido, muito provavelmente também vindo do magnificum, cujo pecíolo é triangular e tem as aletas também, mas é triangular. A inflorescência aqui também é padrão, ó. Uhum. Vocês podem ver. Mas potencialmente seja um híbrido. Com certeza o Roberto ficava horas aqui viajando, passeando, caminhando. Aqui, a Calatheia equadoriana. Olha só, gente. Originalmente Seidel, né, da família Seidel. Se perdeu por lá, né? E depois foi descrita pela Ellen. Ellen Kennedy. Exatamente, Ellen Kennedy, que é uma das damas aí das Marantáceas. Ela é muito próxima do Roberto, é uma botânica que descreveu muitas espécies coletadas pelo Burle Marx em expedições que ele fez. E ela passava horas, ela quase que dormia com as plantas aqui em períodos que ela ficava aqui, enfim, observando a floração, coletando. Então, a coleção do sítio, ela ajudou, essas coletas que o Burle Marx fez, e ajudou muito no conhecimento do que a gente conhece hoje, né, da produção da Ellen, enfim, sobre esse grupo de plantas. A gente não sabia, foi uma loucura na execução. Existe um livro chamado Plantas Tropicais de Roberto Burle Marx. O Lorenzi, o Harry, ele vai lançar. Eu espero que sim, eu tenho cobrado a ele. Não são todas as plantas do sítio, mas são as principais. Ele estudou muito bem as aráceas, ele passou um bom tempo. Você imagina há 20 anos atrás, que não tinha tanta possibilidade como hoje a gente tem por meio das redes, enfim, do fato de poder facilmente compartilhar informação entre os herbários. Foi muito difícil o trabalho da identificação dessa coleção. Então era uma planta que existia uma confusão com o gênero Rhodospata, porque não tinha flor. Tá. E posteriormente o Croce, ele descreveu essa planta como o Philodendron geniculatum. Ela já estava sendo cultivada aqui no sítio, né? E existem muitos outros como esse, exemplos como esse. Era tida como Rhodospata Silver Stripe, alguma coisa assim. Não, como que é? Rhodospata Jet, alguma coisa desse jeito. Que saiu daqui desconfiando, que não deu tempo, né? Não existia o que a gente tem hoje, de conseguir trocar a ideia muito rápido.
Então foi um processo longo do Marcos levar uma muda para cá do Lorenzi também, de tentar investigar e foi. Marcos Marcos Lacerda. Ah, o Marcos Lacerda. Marcos Lacerda. Tá. Não foi o Nadruz, não, o Marcos Lacerda. É com o Marcos Lacerda que eu aprendi sobre essa Rhodospata Jet Strike, lembrei. Foi, e aí ele fez uma postagem no Instagram dele, talvez, e falou da Rhodospata. Eu falei, Marcos, atualiza. E maravilha, Marlon, saber disso, que legal. Nossa, o Marcos, ele contribuiu muito com o sítio, né? Aliás, muitas pessoas, o Marcos Nadruz, o Harold Lorenzi, o Marcos Lacerda, que passam aqui no sítio e são amantes do que fazem, como o Roberto era, e colecionadores incríveis. Já viu inflorescência com duas espatas? Ó. Acontece às vezes, tá vendo? Né? E essa inflorescência aqui, essa espádice, ela já está em estágio um pouco mais avançado. Se bobear, polinizou aqui com Alguma coisa. polinizador natural. Tem outra emergente também. Mas é outra planta aqui. Anthurium? Não, isso aqui não é Anthurium. Pera. Não é não. Não tem genículo. Tem genículo assim. Ele tá mais... Tá escondido. Legal, dá pra ver. Tem, Uhum. Aqui, a inflorescência. Acho que isso, ó. Cheio de pólen aqui. Mas ó, branca é outro carinha aqui. Deve ser um outro híbrido ou espécie nesse caso aqui. Esse aqui deve ser o Magnificum flumidense. Não, o pecíolo dele é também... Outra coisa. É outra coisa. E já é um indivíduo adulto, né? Não dá pra dizer que ele é pequeno. É em D. Ainda? É em D, O Lourenço falou, Marlon, tá vendo essa planta aqui? É a mesma daquela, que é totalmente diferente. No formato juvenil, ó, porque ela tá menos aberta, tá vendo? Então, de repente, no formato juvenil, ela fica... Mas eu vejo ela, Carol, ela com uma folha diferente, assim, mesmo... A gente pode ver isso lá em cima. Tá. Aqui, ó, um outro formato, tá vendo? Não, esse aqui já é um outro formato, ó. Sim. Muito mais Aqui, ó, também, espinada, ó, né? tá vendo? Bem juvenil. Essa é bem juvenil. Daí ela vai abrindo. Que é adulta, que tem a folha com esse formato dessa juvenil. E fica, Adulta com só que esse grande. Só que grande. Tá. Maior que ela, assim, inclusive. A gente tá falando aqui da Lasia spinosa, gente. Esse cara tem veite, com certeza. Vai saber o que mais além disso. Mas o veite se apresenta aqui. Que deu inflorescência, caiu. Tem fluorescência? Mas aqui tá caiu. velhinha. Era legal deve encontrar uma ter. nova para ver se lembra do veite. Tem que ser, Olha, supostamente, branca. a espádice é branca, esbranquiçada, verde clara, assim. Essa aqui tá bem branca, ó. É? Tem? Tem aqui, Olha ó. lá, o Marlon achou. Aí, boa. Ô Harry, tem uma mensagem aqui pra você do Marlon. Olha só quem tá florescendo, olha quem vai dar. Tá começando a sair a inflorescência do Rugosum. Philodendron rugosum, que é lindo. Nossa, a textura dessa folha. É. Né? Um dos A preferidos margem, do Burle Marx, do né? Burle Marx. Com certeza.
Ai, olha que bonito. Carol tá embaixo da árvore pra cair um desse na cabeça dela. Eu vou morrer, não sei. Aqui está pra ver o barulho. Bem interessante. Tá falando aqui com o pessoal. Essa monstera aqui é muito interessante. Não é nenhuma das que eu tenho, a Fleckeriana, nem Blanchet, nem Laniata, nem uma outra amazônica que eu tenho lá também em casa. Bem interessante ela. Assumiu bem aqui, função de hemipífita. Bom, gente, vocês viram que a gente deu aí uma bela viajada em diversos assuntos, porque andar aqui no sítio é uma analogia andar numa galeria de arte, né? Cada hora que a gente vem pra cá, que a gente visita aqui de novo, seja por conta do tempo, da estação, da época do ano, é como se tivesse um artista, um protagonista novo sempre, né, nas nossas vistas. Então a gente deu uma vislumbrada aí nesses jardins maravilhosos. Mas vamos voltar aqui para o assunto da vez, que é híbrido. E temos aqui então um outro achado aqui no sítio, né? Um Anthurium magnificum, né? Bem diferenciado. A priori, a gente poderia trabalhar como um híbrido de Magnificum, né? Cujas veem, folhagens né? são bem diferenciadas. Não tem aquele formato tradicional. Os veios chegam até a ser um pouquinho elevados, né? Os centrais. Pecíolo triangular, inclusive, cuja lâmina foliar não tem nada a ver com o outro triangular que a gente acabou de ver aí anteriormente. E a cor da lâmina foliar, né? É um verde que reflete um azul também. É muito interessante. O formato dele também, mais quadrado, não sei nem explicar, gente. Essas vivências do sítio, a gente não consegue nem explicar o que a gente vê. O formato dele é bem distinto, bem próprio, né? Ó, né? Tem essa... E aproveitando aqui, Carolzita, ó, aqui está um indivíduo pequeno, um clone. Deixa eu mostrar aqui. Do Anthurium que abriu o episódio. E tem outro ali, vamos mostrar para vocês também. Você nota que a plasticidade fenotípica, ele está com a folha um pouquinho mais longa? Sim. É o mesmo clone, mas tá devido a um microambiente diferente e do próprio estresse do corte, ele ganhou, por enquanto ele está assim, né? Vamos dar uma olhada aqui no outro, que a gente também consegue perceber essa plasticidade. Ó. São clones. São clones. Podem ver o pecíolo cheio de antocianina, né? Ao verso, que coisa maravilhosa. Pecíolo bem escuro. Muito interessante essa planta. Legal, olha a cor dessa folha. Achou alguma coisa interessante aí? Achei. Olha o formato dele, bem triangular. Posso virar o vaso aqui? As estufas passaram por uma reforma recente, quer dizer, daquele lado lá, e aqui então também impactou, né? Olha a cor desse emergente. Muito bonito. Purple. Tem um quê de Red Maju, não tem? Tem um quê de Red Maju com esse formato, mas é bem roxo, né? Red Maju é bem vermelho. Pecíolo quadrado. Muito bonito isso aqui. Isso aqui talvez seja ele lá, só que por Uma causa de outra- corte, ele acaba sofrendo essa leve alteração. Se bem que o pecíolo daquele é triângulo. É. Textura um pouquinho menos aveludada. Esses híbridos que estão aqui, na minha visão, eles têm mais chance, tirando os próprios cortezinhos lá que o Marlon sabe que foi realizado, os que estão aqui surgiram aqui, muito provavelmente. Porque isso aqui é muito interessante. Muito diferente. E o que é isso? O Delta Force do Roberto? Gente, que planta louca! Olha! Diferente, hein? As nervuras. Nossa!
tem esse aspecto semi-velutino que caracteriza muitos dos híbridos. Muito interessante. Isso aqui é um velutino com algum coriáceo lisão, sabe? Ó, o pecíolo E deu isso aqui. Aqui tá triangular, mas nas outras... É meio triangular, meio triangular, na verdade. Inflorescência. Nossa, Esse cara é novo, nunca tinha visto aqui. Muito, muito bonito. Eu acho que por causa das reformas a gente acabou encontrando alguém que se destacou aí nas mexidas. Muito bonito. Muito legal. Olha só aqui, pessoal. Esse carinha aqui, eu brinco que é o Portloy do sítio Roberto Burle Marx, né? É um híbrido que possivelmente, aqui no caso, surgiu aqui. Da primeira vez que eu vim aqui no sítio, o jardineiro, o cuidador principal daqui, ele falou: ah, putz, vira e mexe, eu encontro mudinhas de antúrio espalhado nos vasos, às vezes no próprio balcão aqui que tem condição de desenvolvimento. Ó, dá uma olhadinha aqui, filma aqui, Carol. Tem a própria condição de desenvolvimento, retiro e vou plantando em vaso. Ó, aqui, ó, falando exatamente na situação, ó. Aí ele vai lá, o jardineiro retira, planta no vasinho. Obviamente que nessa situação a gente está falando de híbrido originado aqui dentro da estufa. E esse deve ser um desses caras que eu chamo de Portloy também do sítio Roberto Burle Marx, tá? É um híbrido. Não tem como dizer que é uma espécie isso aqui. E ele tem essas características Portloy. Ele é muito velutino. Não tem aquela característica de semi-aveludado, emborrachado. Então, eu imagino que tem mais de 2 espécies aqui já. 2, 3 espécies envolvidas. Muito legal esse cara. Bem distinto também, e ele de certa forma atende certas características aí estéticas, né, que o colecionador, o colecionismo é bastante envolvido. Marlon, obrigada por ter recebido a mim e ao Flávio aqui. Foi uma honra estar com você, um privilégio. Mostrou muita coisa nova pra gente, foi muito bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por nada, foi um prazer receber vocês sempre. Eu aprendo muito com a visita de vocês. E a gente também, é uma troca, sem sombra de dúvidas. E voltaremos, se vocês quiserem. Muito obrigado, muito obrigado pela presença. Tchau! Tchau! E muda para todos os lugares. Olá, pessoal, aqui é meio que extra, a gente está entrando no orquidário do sítio Roberto Burle Marx. Não sei se tem época para muitos florescimentos, mas primeira vez que eu entro aqui. Pô, é bem grandinho, hein? É o controle de qual planta é. Ele vai... O Aldir, que é o jardineiro que trabalha aqui também desde criança, ele vai separando as plantas e vai numerando os vasos por grupos. Cada estufa tem um jardineiro responsável. Sim. Tá. Para comportar o dia inteiro, Aham. Aqui é orquidário, a gente vai ter a estufa do orquidário. Mas também a gente tem... Tem algumas suculentas aqui. Uhum. Dentro do orquidário tem uma área que é uma sementeira, a gente utiliza para Reprodução semente tipo de arecáceas. Grande quantidade de arecáceas. Na areia, né? Na areia, um pouco de perlita ou vermiculita, dependendo da planta. E aqui é a estufa do orquidário, é isso? Exatamente. Ali tem Nossa, que legal isso Olha aqui. que interessante
com a forma com que a gente coloca flareópsis. Você Meio... otimiza o espaço, né? Sim. E é a forma com que ele ocorre na natureza, né? Sim. Sim. Muito legal. E as flores ficam posicionadas de uma forma bem bacana quando florescem. Alguns saíram para fazer tratamento. Ah, olha só que legal. Isso aqui é Philodendron speciosum. Ah, Speciosum. Tem mais que isso aqui do outro. Tudo de frutificação aqui, de sementeira. E essa estrutura aqui é original do Roberto? Sim. O piso, olha o ladrilho. É isso que eu tô olhando. O piso, as baias, o teto, as pedras, é lindo. Ele passou por uma reforma, um restauro, mas foram mantidas as mesmas características. Interessante. Os bebês cupras. O que é essa mudinha do que é? Ah, do Speciosum? Speciosum. Parece que é uma das maiores coleções de Velosa do Brasil, dúvida, né? Sem dúvida. Então, cerca de 20 eu tenho identificado, mas o Roberto ele fala cerca de 50 espécies. Mas a gente está averiguando isso à medida que elas vão florescendo e revendo essa... A propagação por semente é muito difícil. Muito difícil. Como que vocês realizam? É por corte? Por estacas. Estaca? Estacas. A gente Tipo, corta mesmo, faz um corte lateral e enterra. O que ocorre é que no lugar onde elas estão sendo cultivadas, elas crescem, então, algumas com 3 metros, com 2 metros, e ela vai buscando só à medida que o caule ela Bifurca. faz, o forro já lança algumas raízes. E aí é ali onde eu corto e tem sucesso. Eu só tiro... Eu tentei por semente, a germinação inicial foi um sucesso. De repente, Some tudo. desaparece. Tem que fazer um cultivo controlado, com um meio de cultura mais sério, enfim, para poder viabilizar o crescimento até um determinado porte. E aí, mas mesmo assim é muito difícil. Essa repicagem, esse processo de repicagem onde se perde muito. A mesma coisa, que a gente fez o mesmo. Deu um sucesso, aquele tapete verdinho, cheio de mudas. De repente, some. Que legal, bom saber por estar aqui assim, que rola. Muito legal saber. Essas suculentas eram dele originalmente, não? Sim. Ah, é? Roberto, daqui saíam, essas plantas iam sempre para casa. Tá. Na casa principal, que tinham sempre eventos, todo final de semana tinha festa, ele levava as plantas para daqui, as orquídeas. Para decorar. Para decorar. Não sabia que ele gostava de algumas suculentas. Se eu não me engano, ele não curtia muito roseira, né? Pelo que eu ouvi falar, assim. Então, não, tem. Tem? Por exemplo, na Pampulha, no Complexo da Pampulha, tem, na Praça Dino Barbieri, um projeto dele, da década de 40, onde ele faz uma composição em torno da igreja com rosas. E recentemente a prefeitura, enfim, e o IFAM tiveram que requalificar, refazer, restaurar a praça e vão retornar com esse grupo de plantas, com as rosas. Uma variedade bem significativa, sabe? Mais de 10. Então, de certa forma, era boato isso. Sim, o Roberto ele gostava de tudo, plantas, gostava de tudo. O que atendia a percepção estética dele, né? Ele utilizava. Tá. É claro que aconteceram momentos diferentes, né? Sim, fases diferentes. Né? Fases diferentes. Tem uma cluse aqui. A própria fase das gelosiáceas. No momento que ele descobriu as gelosiáceas, ele costumava tendenciar a expedição dele passando pelos caminhos em que se encontrava veloz. Tá. É um bom colecionador, é assim mesmo, passa por momentos, né, diferentes. Aqui tem as costáceas, né? Nossa, olha essa costus. Desse grupo, né, das ingiberales.
Gente, esse Tomatophyllum deu uma espichada loucamente. A última vez que eu entrei aqui foi em 2021. Olha lá, tá batendo no sombrite, ó. Que doideira. Crescimento cavalar. Olha isso. Emaranhado de raízes aéreas do Tomatophyllum.